Gostaria de cumprimentar os eminentes pares, começando pela eminente embargadora Nilsonide Freitas Custódio, substituindo o eminente embargador Mário Zambelmiro Rosa, nosso corregedor, que está de férias. E a eminente embargadora Nilsonide Freitas Custódio. Ela foi nomeada ouvidora auxiliar da mulher para a Justiça Eleitoral, pela portaria número 84, de 18 de abril de 2023, do Conselho Nacional de Justiça. Então, essa portaria designou as ouvidoras auxiliares, a Ouvidoria Nacional da Mulher. E o mandato vai até 31 de março de 2024, admitida a recondução. Portaria assinada pela eminente ministra Rosa Weber. Depois eu vou passar a palavra para a eminente embargadora Nilsonide. Ela vai formalizar um convite para a eminente desembargadora Maria do Carmo. Mas, por enquanto, boa tarde, embargadora Nilsonide Freitas Custódio. Vamos cumprimentar os eminentes pares. Seja bem-vinda a esta sessão. Obrigada, senhor presidente. Do TRADEB. Renovo os meus cumprimentos e dizer que eu me sinto extremamente honrada em retornar a esta corte eleitoral, substituindo o não menos eminente desembargador Mário Zan, nosso corregedor de justiça. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Obrigado pela presença. Cumprimento o eminente embargador Renato Guanabara Leal. Boa tarde, presidente. Boa tarde, eminentes desembargadores aqui presentes. Também ressaltando aqui a presença da nossa desembargadora Nilsonide Freitas, mais uma vez aqui nos acompanhando na bancada. Uma alegria ver Vossa Excelência aqui e também a alegria de ver a desembargadora Maria do Carmo retornando de suas mais que merecidas férias também, né? Bem como cumprimentando o desembargador Fabrício, o desembargador Bemécio, o desembargador Renato e o nosso presidente, né? Doutor Alice, doutor Francisco Guilherme. Boa tarde a todos. Cumprimento o desembargador Renato Coelho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, eminentes pares. Também gostaria de registrar e já antecipar e parabenizar a doutora Nilsonide pelo essa nova missão. Tenho certeza que a senhora vai desempenhar como sempre desempenhou todas as funções, com muita eficiência, e também fico à disposição, eventualmente precisar de alguma coisa, estamos à disposição, mas gostaria de deixar registrado meus parabéns e sucesso. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o desembargador Demetrios Gomes Cavalcante. Está sem áudio, Demetrios. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, eminentes pares. Cumprimento a eminente embargadora Nilsonide, né, ouvidora nacional da mulher, não é isso? Eu não sei bem qual é o cargo, mas sei que vai ser feita uma proposta aí, um convite, eminente desembargadora Maria do Carmo, né? Eu sempre digo assim, a ouvidoria sempre esteve muito bem representada, independentemente de ouvidoria de mulheres, né? Nunca fui assim plenamente favorável, mas sem dúvida alguma vem agregar e vem somar, né, os esforços da ouvidoria. Eu parabenizo as duas, né? Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Cumprimento o desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. Senhor presidente, é uma alegria estar presente nessa sessão. Desejar mais uma vez a boas-vindas nossa estimada amiga desembargadora Nilsonide Freitas, cumprimentar a nossa amiga, também estimada desembargadora Maria do Carmo, cumprimentar os demais membros aqui, presentes desembargadores, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Francisco Guilherme, e todos os servidores. E feliz em participar de mais uma sessão nessa agradabilíssima tarde. Muito bem. Cumprimento a desembargadora Maria do Carmo Cardoso. Senhor presidente, inicialmente agradeço aqui já, desde logo, o convite que Vossa Excelência já me ofertou,
mas eu quero parabenizar também a desembargadora Nelsoni, que junto ao CNJ está com a incumbência de ser a ouvidora geral da Justiça, né? Da Justiça Eleitoral, ou seja, um encargo bastante sério, comprometido, né? E que eu disse a Sua Excelência já, que é um encargo que entendo que não pode ficar só no papel, tem que ser realmente algo tem que ser feito, tem que ser resolvido. Então, assim, cumprimento Sua Excelência, cumprimento aos jovens pares aqui, Renatos, né? Cumprimento ao meu querido amigo Demétrio, o desembargador Fabrício, né? A Vossa Excelência, a todos que se encontram, ao doutor Francisco Guilherme, a Alice, e me sinto bastante honrada de estar nessa corte, e agora, mais ainda, com essa incumbência. Então, eu só tenho a agradecer, senhor presidente, desejando um excelente trabalho para todos nós. Muito bem. Três telas, qual que é a ordem? Não sei qual. Muito bem, desembargadora Maria do Carmo Cardoso, seja bem-vinda. Cumprimento o eminente doutor Francisco Guilherme Bolsted Bastos, nosso procurador regional eleitoral. Seja bem-vindo. Boa tarde, excelência, agradeço a oportunidade. Gostaria também de cumprimentar a desembargadora Nelsoni pelo encargo a que foi submetida aí pelo Conselho Nacional de Justiça. Gostaria de cumprimentar a doutora Maria do Carmo também, com quem tenho profícuo a honra de trabalhar junto ao TRF, também da primeira região, e a todos os pares aqui. Muito feliz por estar na vossa presença. Muito obrigado. Alice Fabre, seja bem-vinda, Alice. Boa tarde, presidente. Cumprimento também o eminente juiz auxiliar da presidência, doutor Pedro de Araújo Taineto, que está aqui conosco. Vai fazer uma exposição daqui a pouco. A Lúcia Carvalho Bettari Yongtai, que é a nossa diretora-geral. O Edivaldo Sacimarães Júnior, chefe de gabinete da presidência. O Lúcio Vasconcelos, que está aqui presente, chefe da assessoria de apoio aos desembargadores eleitorais. Fernando Veloso Filho, nosso assessor de comunicação. Daniela Lopes Carvalho de Souza, assessora dos desembargadores eleitorais. Euler Bueno Revente, da Corregedoria. Adriana Nava Monteiro Fatureto, assessora de apoio administrativo da Corregedoria. Renato William Bruno, coordenador de infraestrutura e serviços gerais, sejam todos bem-vindos. O João Paulo Carneiro, coordenador da Secretaria da TI. O Ronaldo Banhete, chefe da seção de apoio ao plenário. Samuel Augusto Guimarães, chefe da seção de apoio ao plenário, chefe substituto. O Rafael Andrade, da TI. Marcelo Buarque, chefe da seção de polícia judicial, seja bem-vindo. O Daniel da Silva Landim, também da seção de polícia judicial. Acho que faltou alguém, não faltou? A Adriane, a nossa assessora do cafezinho, obrigado, Adriana, pela belíssima mesa que você preparou para os servidores e magistrados. Nós temos 3 assuntos antes da sessão. Está acima. O primeiro é para informar que na semana passada estivemos em Recife, representando o TREDF no 83º encontro de presidentes, o Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil. Esse encontro foi realizado, portanto, na capital de Pernambuco, com a presença de quase todos os presidentes de tribunais do país, assessores de comunicação, desembargador Roberval, de cabelos brancos, de tribunais, é branco, secretários e usa um da área óculos. de tecnologia. Contou com a presença do novo diretor-geral do TSE, delegado da Polícia Federal, doutor Rogério Galouro, dos secretários de TI lá do TSE, o Júlio Valente e o Tiago. São 2 secretários que
que cuidam da parte de tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral e de outros assessores. O encontro foi realizado com a participação ativa dos desembargadores, assessores, diretores, secretários, foi muito produtivo, e, ao final, foi expedida a Carta de Recife, que vai ser encaminhada à presidência do TSE com as propostas da Justiça Eleitoral brasileira, visando, sobretudo, a realização das próximas eleições municipais nos mais de 5.500 municípios brasileiros. Então, muitos assuntos foram tratados nesse encontro e propostas importantes também encaminhadas para a avaliação do nosso Tribunal Superior. Eu tive o privilégio de ser nomeado para dar as boas-vindas ao diretor-geral do TSE, ao novo diretor-geral, doutor Rogério Galouro. Então, tive a oportunidade de fazer um rápido pronunciamento, desejando-lhe as boas-vindas e dizendo que a Justiça Eleitoral está muito satisfeita com a sua nomeação para o cargo, sabendo da sua experiência como delegado da Polícia Federal, como ex-diretor executivo da Polícia Federal, como diretor da Polícia Federal, como assessor da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e também como assessor do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele chega ao cargo de diretor, prometendo realizar um bom trabalho, visando promover um processo realmente democrático nas eleições municipais no país, que são consideradas eleições difíceis, que vão escolher mais de 5.500 prefeitos e milhares de vereadores. É uma eleição local, praticamente, e nós sabemos das dificuldades que vamos enfrentar nesse período. O DF não vai promover eleições, porque aqui não temos eleições para prefeito nem vereador. Mas o tribunal estará de plantão para atender aos cidadãos brasileiros que passarem pelo DF nesse momento, que precisarem de alguma quitação eleitoral, para renovar o seu título de eleitor, para qualquer documento da Justiça Eleitoral aqui do Distrito Federal. Então, parabéns aos eminentes desembargadores do Brasil que participaram e debateram ativamente as questões da Justiça Eleitoral brasileira. Outro assunto que trago aos eminentes pares, antes da palestra do Dr. Pedro Juncker, nós está sentado numa poltrona preta. Vamos indicar hoje, com a apreciação do nosso plenário, a ouvidora da mulher do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, seguindo a orientação do Conselho Nacional de Justiça e pela portaria da presidência do CNJ, número 84, de 18 de abril de 2023, como eu disse primeiro, foi nomeada ouvidora auxiliar da mulher para a Justiça Eleitoral da nossa região, a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio. E nós temos que nomear uma ouvidora da mulher para o Tribunal Regional Eleitoral. Então, para formalizar esse convite, eu tenho a honra de passar a palavra para a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, a nossa ouvidora auxiliar da mulher para a Justiça Eleitoral aqui do Distrito Federal, e hoje substituindo nessa sessão o eminente desembargador Mário Zambamiro Rosa como desembargadora suplente. Então, com a palavra, a eminente desembargadora Nilsoni. Muitíssimo obrigada, senhor presidente. Esse tema já foi exaustivamente debatido em uma reunião anterior
e contamos com o aval de Vossa Excelência para a instituição da ouvidoria da mulher no Tribunal Regional Eleitoral. Sabemos mulher branca, que a sociedade mundial sofre um crescente aumento da violência doméstica contra a mulher, e no Brasil temos uma lei que representa o marco do combate dessa violência do gênero, que é denominada Lei Maria da Penha. Na Justiça Eleitoral, temos a Lei 14.192/2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir a violência política contra a mulher. O eleitorado brasileiro, as mulheres representam 53%. Precisamos de uma ouvidoria da mulher na Justiça Eleitoral, um canal de escuta especializado. E é nesse momento, eminente desembargadora Maria do Carmo, é que faço a Vossa Excelência o convite para exercer esse honroso cargo, esse honroso munus, como ouvidora da Justiça Eleitoral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, com a palavra, a eminente desembargadora Maria do Carmo Cardoso e a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, como nossa ouvidora auxiliar da mulher para a Justiça Eleitoral de toda a região aqui do Distrito Federal, ela formaliza esse convite para a eminente desembargadora Maria do Carmo Cardoso ser afeitar essa honrosa missão, de ser a ouvidora da mulher aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Então, nós passamos a palavra à eminente desembargadora Maria do Carmo Cardoso. Eu gostaria somente de fazer um adendo, que nós temos 24 tribunais regionais eleitorais que possuem a ouvidora da mulher. E me parece que o Distrito Federal, esse egrégio tribunal, não pode ficar para trás. Obrigada. Obrigado. Senhor presidente, desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, que honra este tribunal, Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. A atuação da mulher na política nacional é de suma importância. Há casos em que a mulher há um desrespeito à figura da mulher, principalmente quando se trata de compor a cota, né? Eu realmente, assim, entendo que a mulher não deve ter cota. A mulher tem competência, capacidade, não precisa se limitar à cota. Ela não tem que ter 30%, ela pode ter 100%. Então, há realmente questões que devem ser debatidas, devem ser trazidas a lume, a público, mas que também precisam ser rechaçadas e de forma efetiva. Então, penso que há essa possibilidade, senhor presidente. Esse tribunal é muito coeso, a harmonia aqui é muito grande, e que se poderá trazer aqui questões que realmente mereçam atuação de Vossa Excelência e de todos os pares. Sinto-me honrada, eu sei que é um encargo a mais, mas penso que posso agir e desenvolvê-lo com a capacidade que Deus me deu, né, no sentido de olhar para frente, ver o que acontece. Já pedi ao nosso secretário que fizesse uma relação de casos que já tem na corregedoria, que são em situações da mulher, né, o quantitativo que tem, a situação que está, para que se possa já de pronto começar a atuar. E já pedi também a minha assessoria de uma pessoa só para conseguir fazer o fluxo, como é que se funciona esse fluxo da ouvidoria. Então, eu sinto-me honrada, senhor presidente, aceito com muita honra mesmo, e entendendo que eu possa contribuir
para essa situação da mulher que sofre. Diferentemente dos estados, principalmente do Norte e Nordeste, o Distrito Federal, eu acho que é bastante tranquilo nessa parte. Então, aqui poderá sair daqui, talvez, precedentes para outras regiões. Então, agradeço, senhor presidente, aceito com bom grado, espero que Vossa Excelência já tenha assinado o ato, para que se possa começar a trabalhar. Obrigada. Muito obrigado pelo seu sim, eminente-desembargadora Maria do Carmo Cardoso, e vamos ouvir os eminentes pares após a sua manifestação. Eu devolvo a palavra à eminente-desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio. Bom, senhor presidente, mais uma vez eu agradeço a Vossa Excelência, agradeço a desembargadora Maria do Carmo por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que Vossa Excelência desempenhará com mais alto nível a função de ouvidora da mulher. Eu esclareço, senhor presidente, que está no CNJ, está em vias de apresentar um fluxo nacional para o funcionamento da ouvidoria da mulher nos tribunais regionais eleitorais. Então, logo me chegue em mãos, passarei a Vossa Excelência esse fluxo para a implementação da ouvidoria. Muito obrigada. Muito obrigado, desembargadora Nilsoni. Com a palavra, o desembargador Renato Guanabara Leal. Senhor presidente, hoje é um dia de grande alegria. Ele é um homem branco, corte. De cabelos curtos e castanhos. Se Vossa Excelência se recorda que, enquanto ouvidor eleitoral, eu participei de várias reuniões dos ouvidores do Brasil todo, e esse tema da ouvidoria da mulher estava se iniciando. E já há 2 anos eu falei a Vossa Excelência que nosso tribunal teria que instituir uma ouvidoria da mulher. E, felizmente, esse dia chegou, e com a indicação de uma ilustre magistrada competente, e sabemos que tem muitos encargos, tanto nesta corte, quanto na sua corte de origem, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas que certamente conduzirá esse mistério de forma exemplar e que fará muita diferença. Então, parabenizo Vossa Excelência, desembargadora Maria do Carmo, ter assumido mais esta missão. Eu sei da dificuldade que Vossa Excelência tem de exercer tantos encargos, mas Deus lhe deu a capacidade, como o senhor mesmo falou, e essa capacidade tem que ser utilizada. Aproveito também para parabenizar minha querida desembargadora, vice-presidente e corregedora Nilsoni de Freitas Custódio, pela missão recebida do CNJ. Eu já tinha conhecimento deste fato há algum tempo, mas não tínhamos tido a oportunidade ainda de louvar essa iniciativa daquele órgão administrativo. Então, presidente, essa corte está de parabéns e desejo a ambas as senhoras muito sucesso na nova missão. Muito obrigado. Com a palavra, o desembargador Renato Gustavo Coelho. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu deveria até dar como suspeito, porque eu tenho uma profunda admiração, tanto pela doutora Nilsoni como pela doutora Maria do Carmo. Então, eu só gostaria de registrar mesmo e parabenizar Vossas Excelências. Tenho certeza que desempenhará a doutora Maria do Carmo com muita sabedoria essa nova missão, e também põe à disposição, se precisar de qualquer ajuda nesse novo mistério. Alerta também que eu estou presidindo a Comissão de Combate e Enfrentamento ao Assédio, que tem uma correlação muito grande com essa ouvidoria da mulher, e coloca à disposição para eventuais parcerias, enfim, eventuais projetos no futuro. E parabenizo mais uma vez, parabéns mesmo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nosso ouvidor geral, eminente desembargador Demétrio Gomes Cavalcante. Ele é pardo, de cabelo branco, não usa barba. Está desligando o microfone. Ligando o microfone. Senhor presidente, eu gostaria de me expressar melhor para parabenizar a eminente desembargadora Nilsoni, que é minha amiga e tenho profunda admiração pela
pela incumbência de ouvidora da mulher pelo CNJ. Assim como também estaremos muito bem representados aqui com a ouvidora da mulher na pessoa da eminente desembargadora Maria do Carmo, que também conheço há pouco tempo, mas já é o suficiente para admirá-la, né? Mas quando eu disse que essa ouvidoria do TRE-ADF já estava suficientemente representada, é porque nunca tivemos nenhuma discriminação com relação ao atendimento a mulheres, ou mesmo a qualquer outra classe, raça ou espécie de pessoas. Ao contrário, não temos demandas especificamente direcionadas a mulheres, porque já temos outros setores do tribunal que cuidam disso. Violências ou assédio a mulheres, sempre encaminhamos a comissões que o tribunal já tem. Mas sigamos no caminho das políticas afirmativas de proteção às pessoas em situação de risco, muitas vezes, eu digo até que inócuas, mas contudo necessárias, porque digo que essa não é hipótese de mulheres eleitoras, né? Mas eu aqui parabenizo a eminente desembargadora Maria do Carmo, né, pela indicação, e que seja bem-vinda e que vamos trabalhar em conjunto e, se tiver trabalho, vamos fazer. Vamos estar juntos aí, ombro a ombro, trabalhando juntos. É isso que eu tenho a dizer, desembargador. Presente. Muito obrigado, eminente desembargador Demétrio Gomes Cavalcante. Com a palavra, eminente desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. Senhor presidente, eu parabenizo a ilustre desembargadora Maria do Carmo Cardoso por mais essa contribuição que lhe foi concedida, né, junto dessa ouvidoria da mulher do TRE, que a senhora irá implantar, tenho certeza que será um sucesso. E aqui eu vou pedir, venha o meu saudoso pai, que dizia que quando você precisa de alguém para lhe auxiliar, procure a mais ocupada dessas pessoas, que essa irá sempre lhe atender. Eu acho que passa por esse viés, a escolha de Vossa Excelência, que todos sabemos o grau de comprometimento que a senhora tem em tudo na sua vida profissional, vida familiar, e isso é motivo de admiração por todos que a conhecem. E, no ensejo também, tenho que estender esse cumprimento à desembargadora Nilsoni de Freitas, pela missão que lhe foi atribuída por um órgão nacional, CNJ, e que eu tenho certeza que junto a essa missão, a senhora está levando o nome do nosso TRE e também o nome do nosso Tribunal de Justiça do DF, a quem eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu faço parte. É isso, senhor presidente. São pequenas palavras, mas de admiração tão somente. Muito obrigado, desembargador Fabrício. Vamos ouvir agora o eminente procurador regional eleitoral, doutor Francisco Guilherme Bolsted de Bastos. Agradeço, senhor presidente. Eu sou suspeito também para parabenizar a doutora Maria do Carmo, tendo em vista que sou testemunho ocular da sua qualidade junto à atuação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Escuros. E tenho certeza que desempenhará esse importante e relevantíssimo munus da melhor forma possível. E gostaria de colocar também o Ministério Público Eleitoral à disposição de Vossa Excelência, para nós atuarmos sempre em conjunto da melhor forma possível. Por fim, Excelência, eu gostaria também de parabenizar a desembargadora Nilsoni pelo convite realizado. Realmente foi muito brilhante na escolha da doutora Maria do Carmo. Felicidades nessa nova atuação. Muito obrigado, doutor Francisco. E depois dessas considerações, eu devolvo a palavra à desembargadora Maria do Carmo Cardoso. Senhor presidente, eu me sinto bastante honrada, mas ao mesmo tempo a responsabilidade é muito grande. Espero realmente cumprir. E nós estivemos juntos, eu e o doutor Francisco, em várias situações de conciliação, que graças a Deus chegamos a um consenso, ainda que por outras vias, mas chegamos, né? A questão era tráfico internacional de crianças. Sua Excelência tem um trabalho excepcional. Então, dentre outras funções que eu tenho, eu sou coordenadora da conciliação, da justiça restaurativa, conflitos fundiários
gabinete, sessão, corte, turma e TRE. Então, mas eu penso que, como diz o caríssimo o desembargador Fabrício, quanto mais ocupação, melhor atendimento. Mas, assim como disse inicialmente, eu peço sempre a Deus que me dê fé, sabedoria e saúde, assim eu possa cumprir a minha missão aqui. E, mais uma vez dizendo, a desembargadora Nilsoni, que não lhe frustrarei na minha atuação. Pode acreditar. Bem, obrigada. Tenho certeza disso, desembargadora Maria do Carmo. Tenho certeza. Muito obrigado, desembargadora Maria do Carmo Cardoso. Eu também estou de pleno acordo com a indicação de Vossa Excelência, com a nomeação para o cargo de ouvidora da mulher do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Não temos dúvida de que Vossa Excelência vai honrar a toga em todos os momentos, vai dar atenção especial às mulheres, sobretudo nessa missão que recebe da Justiça Eleitoral do Distrito Federal, por recomendação do Conselho Nacional de Justiça e com a formalização do pedido feito pela eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio. As mulheres merecem respeito absoluto. E nós, da Justiça Eleitoral, de qualquer ramo do direito ou do setor público, temos o dever de zelar pelo respeito a todas as mulheres que trabalham no setor público, no setor privado e convivem em sociedade. Então, já foi o tempo em que as pessoas não respeitavam as mulheres no cumprimento de suas funções e ficavam por isso mesmo. Então, hoje, nós temos esse dever de zelar pela igualdade de gênero, pela missão de todos nós. A nossa tarefa é a mesma, sem qualquer distinção. Então, muitas felicidades, desembargadora Maria do Carmo Cardoso, no cumprimento dessa honrosa missão em defesa especialmente dos direitos das mulheres e do respeito que elas têm que receber de toda a sociedade. Seja feliz. Eu gostaria de convidar agora, para fazer uso da palavra, o eminente juiz auxiliar da presidência, Dr. Pedro Iogutay Neto, para falar sobre a instalação da Central de Atendimento Eleitoral. Nós vamos passar por uma transformação aqui no nosso prédio. A informação que eu recebo aqui do Edivaldo é que foi homologada hoje a licitação para essa obra no valor de R$10.259.000. A empresa Engemega foi a classificada e, além desse valor, R$10.259.000, o tribunal vai gastar mais R$3 milhões com o mobiliário. A Central de Atendimento ao Eleitor do Distrito Federal na tela, a apresentação dirigida aos exímios senhores desembargadores eleitorais do DF. Projeto Central de Atendimento ao Eleitor do Distrito Federal, novembro de 2023. De pessoal, economia de luz, de água, telefone, vigilância, segurança, etc. Vai proporcionar uma grande economia, sobretudo ao Tribunal Superior Eleitoral, que é o responsável pela manutenção da Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Não haverá nenhum prejuízo aos cidadãos do Distrito Federal, porque todos terão acesso a esse prédio, e sabemos também que hoje os serviços eleitorais são prestados sobretudo pela internet. A maioria procura a internet. Ele tira o título de eleitor pela internet, a quitação pela internet, paga multa pela internet. Então, a maioria hoje tem acesso
a Justiça Eleitoral pela internet. E nós teremos aqui a central para atender ao Distrito Federal. Vamos ter também 4 cartórios, além desses 15 que vão estar aqui no nosso prédio, vão ser mantidos as zonas eleitorais, os cartórios do Lago Sul, que a GC cuida do exterior, a zona do exterior, cartório em Taguatinga, outro no Gama e outro em Sobradinho. Então, esses cartórios que eu mencionei não virão para a sede da Justiça Eleitoral, aqui desse prédio. Informo que o Tribunal Superior Eleitoral destinou 6,5 milhões de reais para o TRE-DF. Então, esse dinheiro já está depositado na conta do tribunal para auxiliar no pagamento dessa obra. O tribunal também está fazendo umas economias para completar esse valor, 10.259.000. E depois também arcará com os 3 milhões do mobiliário. Eu convidei o eminente juiz auxiliar da presidência, doutor Pedro José Neto, para fazer um esclarecimento sobre a situação física aqui do nosso prédio, porque a obra está prevista para 6 meses. Então, o que vai acontecer no prédio? Qual é a mudança estrutural que nós deveremos proceder nesse período? Então, o doutor Pedro vai explicar. E antes de eu passar a palavra para o doutor Pedro, eu gostaria de acrescentar que no coquetel de Recife, onde nós estivemos na semana passada, também representaram o tribunal. O Fernando Veloso Filho representou a assessoria de comunicação, teve uma grande atuação entre os comunicadores do Brasil, aqueles que levam as informações da Justiça Eleitoral à imprensa, como aqui no Distrito Federal. O Fernando é o homem da imprensa, é o homem que dá atenção à imprensa, que passa as informações da Justiça Eleitoral às televisões, aos jornais, às emissoras de rádio. Então, é a pessoa responsável pela divulgação das matérias do Tribunal Regional Eleitoral. E lá em Recife teve um encontro especial dos comunicadores de todo o Brasil. E o Fernando Veloso Filho esteve lá representando a Justiça do Distrito Federal nesse encontro. O Edivaldo Guimarães Júnior fez uma palestra, esteve representando a diretoria-geral como diretor substituto, representando o doutor Eduardo de Castro, que está na iminência de exoneração aqui no TRE-DF como diretor-geral. O Eduardo aceitou o convite da eminente ministra Daniele, que acabou de assumir como ministra do STJ. O Eduardo vai trabalhar na chefia de uma assessoria, uma coordenação de assessores da ministra. Ele vai ser um dos coordenadores de uma parte lá da assessoria, então vai continuar prestando serviço ao Brasil, agora como um dos assessores-chefes lá do gabinete da ministra Daniele. Então, no lugar do Eduardo de Castro, já foi convidada a Lúcia, que está aqui presente. Ela já aceitou o convite para ser a nova diretora-geral do tribunal. Seja bem-vinda, Lúcia. Então, vai assumir essa responsabilidade de cuidar da direção do Tribunal Regional Eleitoral e a primeira mulher na história a assumir a direção geral do TRE. Então, nesses 60 anos... Do quadro. Primeira mulher do quadro de servidores aqui do tribunal. É pela primeira vez uma servidora da casa, mulher, vai assumir esse cargo de diretora-geral. É uma honra para o tribunal. E agradecemos pelo sim da Lúcia, por ter aceitado, e trata-se de uma pessoa muito competente que conhece a casa, conhece a estrutura, a organização do tribunal, as necessidades. Então, fomos muito felizes
ao fazer esse convite à doutora Lúcia. Quero registrar também o Andrei. Cadê o Andrei? Estava aqui. O Andrei esteve também em Recife, representando o tribunal na parte de tecnologia. O secretário da tecnologia também fez uma grande exposição na capital de Pernambuco e foi muito feliz também na sua palestra, que contou com a presença dos secretários da área de tecnologia de todo o Brasil, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral. Então, registramos aqui a presença lá em Recife do Fernando, do Edivaldo e do André, e agradecemos muito. Então, agora eu passo a palavra, com muita honra, para o doutor Pedro Young, para a sua exposição, para esclarecer o que vai acontecer na área física aqui do tribunal, com a instalação da central de atendimento ao eleitor do Distrito Federal, e teve, portanto, homologada hoje a licitação. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a Vossa Excelência, boa tarde, senhores desembargadores, boa tarde, senhoras desembargadoras, boa tarde aos eminentes servidores, também aqui representados. Gostaria de parabenizar inicialmente a desembargadora Nilsoni. Primeiro, que é sempre um privilégio, senhor presidente, receber Sua Excelência aqui no nosso Tribunal Regional Eleitoral e principalmente na qualidade de ouvidora nacional da mulher escolhida pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça. Parabenizar também a desembargadora Maria do Carmo por essa atividade que começa a desempenhar já de agora. Vamos ver se nosso eminente presidente já assina hoje esse ato para que Vossa Excelência já possa começar a trabalhar também. E parabenizar, senhor presidente, Vossa Excelência pela escolha e também parabenizar a Lúcia pelo aceite de poder trabalhar aqui conosco na direção geral. Senhor Procurador Regional Eleitoral, também é um privilégio contar com a presença de Vossa Excelência. Senhor Presidente, Vossa Excelência nos incumbiu de uma tarefa árdua, mas uma tarefa importante. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal já teve a oportunidade de passar por várias obras importantes. Uma delas, talvez a maior até agora, tenha sido o edifício anexo, que é onde nós temos hoje os gabinetes da Diretoria-Geral, da Corregedoria e Vice-Eleitoral, do Gabinete da Presidência e do quarto andar, onde hoje se encontram os gabinetes dos excelentíssimos senhores desembargadores. Essa talvez tenha sido a maior obra até agora. Mas Vossa Excelência, desde que assumiu a gestão aqui, 2022-2024, determinou que nós avançássemos. E um dos maiores avanços que a Justiça Eleitoral do Distrito Federal terá, será com a Central de Atendimento ao Eleitor, com a CAI. Mas, por óbvio, para que nós possamos atingir o que a CAI se propõe a atingir, de ser talvez uma das melhores centrais de atendimento ao eleitor do Brasil, nós iremos passar realmente por um período de extrema complexidade que irá se iniciar agora, a partir do dia 1º de dezembro, irá perdurar pelo menos por mais uns 6 meses. E aí eu peço a gentileza que Vossas Excelências possam acompanhar conosco aqui. Então, uma rápida contextualização, nós fizemos o pregão eletrônico número 9 de 2023, em que se sagrou vencedora a construtora Engemega Limitada. Construtora Engemega foi a segunda licitante. A primeira licitante ela foi desclassificada por razões técnicas, e nós tínhamos um valor estimado de utilizar para a construção da CAI de R$13.159.000. Nós conseguimos, com a segunda contratada, um valor de R$10.259.000. Isso significa 22% de desconto e uma economia de R$2.900.000 para a Justiça Eleitoral do DF. O prazo de execução, a previsão é de 6 meses e o início da obra, senhor presidente, senhores desembargadores, é para agora, iniciando dia 11 de dezembro de 2023. Mas esse início, na realidade, é o início da quebradeira, porque nós já começamos hoje, está sendo feita essa homologação e a partir do dia 1º, nós vamos chegar lá, nós iremos iniciar o esvaziamento total do edifício sede. Edifício sede é esse em que nós nos encontramos. Não será esvaziado o plenário, a sala de apoio e, basicamente, aqui uma parte do subsolo que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas todos os demais andares
inclusive o quarto andar, e já fica, senhor presidente, um agradecimento que Vossa Excelência também já fez pessoalmente, mas um agradecimento a todos os desembargadores e desembargadoras por ter gentilmente cedido os gabinetes no quarto andar para que nós pudéssemos realmente realocar todas as áreas administrativas em um regime de coworking para aqueles servidores que não estarão em teletrabalho extraordinário compulsório, para que possam utilizar esses espaços. Mas, ainda assim, nós teremos um espaço no terceiro andar, que é o andar da presidência do tribunal, com um gabinete que poderá ser utilizado de forma compartilhada pelos excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadoras que precisem, por qualquer razão, despachar, receber advogados, despachar com assessoria. Nós teremos, então, um espaço determinado pelo excelentíssimo senhor presidente para que possa ser utilizado de forma compartilhada por Vossa Excelência. Nós vamos intervir na área de obras aproximadamente 8.700 metros quadrados. Com o valor que nós conseguimos com a licitação, isso dá aproximadamente R$ 1.171,85 por metro quadrado, o que demonstra uma grande economicidade da nossa obra. Será uma obra muito grande, muito representativa, mas com grande economia aos cofres públicos. As características gerais da intervenção. Vossas Excelências podem verificar como ficará a entrada da central de atendimento. A entrada da central de atendimento ela vai ficar aqui, nessa face, nas costas do desembargador Renato Guanabara, da desembargadora Maria do Carmo. Então, nós teremos a entrada, será feita aqui por essa rua lateral. Nós iremos criar a central de atendimento ao eleitor no primeiro subsolo do edifício sede. O subsolo, na verdade, ele é um semi-enterrado, então ele possui uma ventilação. Ele é um local onde hoje se encontra o nosso serviço médico. Então, é um local com total salubridade, é um local absolutamente adequado para receber essas instalações. Inicialmente, a previsão é para que nós tenhamos 18 guichês e nós temos uma capacidade de 5.544 atendimentos mensais, se nós considerarmos aproximadamente 30 minutos por atendimento, em 7 horas de atendimento diário. Isso aqui está superdimensionado, porque durante a época das eleições, nós tivemos pouco mais de 2.000 e poucos atendimentos mensais. E nós temos também, senhor presidente, a capacidade desses 18 guichês se transformarem em 30 guichês, praticamente dobrando essa capacidade de atendimento, se for necessário. O primeiro subsolo, depois de conclusão das obras, receberá não apenas a CAI, mas receberá também a ORE, que é a nossa Ouvidoria Regional Eleitoral, o NUCEAP, que é o Núcleo de Protocolo, as salas da OAB, para que nós possamos ter também um atendimento e um apoio aos advogados, o nosso Centro de Memória e o espaço da nossa CEPOG, que é a Polícia Judicial, além dos banheiros de atendimento a toda a população. Tem um pequeno croquis, que todos podem ter uma visão mais ou menos aí de como ficará no subsolo, e eu já informo que esse croquis, não apenas esse croquis, mas todas as plantas de todos os andares, senhor presidente, estão sendo encaminhadas até a metade da semana, mais tardar até sexta-feira, todos os gabinetes dos desembargadores receberão um documento virtual contendo todas as plantas e como ficará a CAI. As características gerais da intervenção, nós temos também, a CAI, ela vai provocar, na verdade, uma mudança muito grande de todas as estruturas da Justiça Eleitoral do DF. Então, Vossas Excelências podem verificar que no segundo pavimento do edifício sede, nós receberemos cartórios e receberemos também uma central de audiências no segundo pavimento aqui do edifício sede, que foi um pedido, senhor presidente, do nosso eminente corregedor e vice-presidente eleitoral, que determinou que nós tivéssemos salas de audiência. Então, fizeram a previsão de 2 salas de audiência, mais 6 gabinetes de magistrados eleitorais, dos juízes eleitorais, e também recepção, sala de espera e um posto da nossa Polícia Judicial. Tradicionalmente, aqui na Justiça Eleitoral, os nossos juízes eleitorais não costumam fazer as suas audiências nas sedes das nossas zonas eleitorais. Seja por conveniência de realizar nos fóruns das circunscrições judiciárias, seja por questões de segurança, ou seja por quais razões forem. Mas, a partir da conclusão da CAI, os magistrados que assim o desejarem poderão continuar realizando nas suas varas de origem, ou poderão contar também com uma estrutura bastante conveniente para que possam também realizar com total segurança
com total conforto às audiências eleitorais aqui na sede do TRE. Então, nós temos a primeira foto à esquerda, é uma sala de audiência, vista da parte dos advogados, a segunda, vista do juiz, e a terceira imagem, mais abaixo à direita, é uma recepção ali para receber as testemunhas, receber as partes, os advogados. Nós temos também essas outras 3 imagens. Uma outra parte do segundo pavimento serão os 15 cartórios, como o nosso eminente presidente acabou de falar. Nós traremos até 15 cartórios para cá, e esses cartórios, além das dependências das próprias zonas eleitorais, eles contarão também com 4 salas de reunião, com copa, com sala de coworking. Por que o coworking? Porque nós teremos mais 4 zonas eleitorais que não virão para cá, na verdade 5, porque são 4 prédios físicos, como o nosso presidente falou, e mais a ZZ, que fica junto com a 18ª no cartório do Lago Sul. Então, nós teremos 5 zonas eleitorais que estarão afastadas, mas caso os seus servidores, caso os magistrados queiram realizar qualquer tipo de atividade aqui no edifício sede, eles poderão realizar nas salas de coworking também. Teremos as recepções e salas de espera. Se Vossas Excelências puderem olhar as imagens, vão observar que o padrão de mobiliário e o padrão de divisórias é completamente diferente. São todos em vidro. E são vidros que têm um isolamento acústico suficiente para que não haja nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de problema entre um e outro. Isso torna mais leve, isso reduz bastante também a percepção de eventualmente, espaços mais apertados, traz leveza, traz simplicidade, traz modernidade para o prédio da Justiça Eleitoral. Hoje, nós temos, pasmem Vossas Excelências, nós temos 60 metros quadrados por servidor, muito mal distribuído aqui no nosso prédio, são pouquíssimos servidores para muita área. Então, com essa vinda das zonas eleitorais, nós passaremos a ter, pelo menos, a previsão é essa da nossa área técnica, 7 metros quadrados por servidor. Mas 7 metros se nós considerarmos que 100% da força de trabalho da Justiça Eleitoral virá trabalhar simultaneamente, o que não acontece. Porque nós temos vários servidores que trabalham em regime de teletrabalho, seja regime híbrido, seja teletrabalho. Então, na verdade, esses 7 metros serão muito mais metros por servidor do que isso, mas será um espaço muito melhor aproveitado e mais bem otimizado do que hoje nós estamos aproveitando. Então, as salas serão dessa forma, nós acreditamos que será de vanguarda e que, uma vez mais, a Justiça Eleitoral do DF levará uma boa prática, uma boa experiência para a Justiça Eleitoral brasileira. Como é que nós ficaremos, senhor presidente, com a reorganização geral da nossa ocupação? Então, hoje, nós temos o serviço médico no primeiro subsolo, ele irá para o primeiro pavimento. Secretaria Judiciária do primeiro pavimento vai para o terceiro. E aí nós temos todos os demais. E eu gostaria de chamar a atenção, lá no final, que o gabinete dos desembargadores, que hoje está no 4º andar, provisoriamente haverá esse compartilhamento ali no 3º andar, que é o andar da presidência e fica muito próximo ao gabinete do presidente. Então, e se houver uma necessidade, claro, de um atendimento de mais de um advogado, ao mesmo tempo, nós temos outras salas, a sala do juiz auxiliar está à disposição, a sala do chefe de gabinete está à disposição, e o próprio presidente já colocou a sala da presidência, quando Sua Excelência não estiver lá, também está à disposição. Então, nós certamente não teremos nenhum tipo de desconforto ou dificuldade no atendimento às partes e advogados. Como então, eu já havia adiantado, mas então o que nós estamos fazendo? Hoje, nosso presidente está homologando o pregão, dia 27 de novembro de 2023, a assinatura do contrato será no dia 30 de novembro, a expedição das ordens de serviço a partir do dia 1º/12, e o principal, o esvaziamento total do edifício sede, com o início da desmontagem de equipamento imobiliário e o teletrabalho extraordinário compulsório, também a partir do dia 1º de dezembro de 2023. Ou seja, nós estamos aí há pouco mais de 3, 4 dias da gente realmente começar uma revolução nos espaços da nossa Justiça Eleitoral. O início da mobilização da empresa, então nós teremos do dia 1º ao dia 10 para conseguir fazer todo esse trabalho, todo esse esvaziamento. No dia 11 de dezembro, nós já iniciaremos canteiro de obras, placa, cercamento, quebradeira, barulho e tudo que uma obra traz junto com ela. O início das intervenções e as retiradas das divisórias, dia 19/12 de 2023. No terceiro subsolo, nós já temos, isso são imagens reais,
de como está hoje o terceiro subsolo. Então, nós já temos ali caixas que acondicionam urnas eletrônicas sendo utilizadas, nós temos ali várias estantes, nós tivemos um fechamento de uma área onde alguns veículos vão poder parar, mas está praticamente todo isolado para que a gente possa armazenar o mobiliário que não será doado e que não será aproveitado imediatamente durante a obra. A desocupação segue todo esse cronograma a partir do dia 1º, e nós temos 2 secretarias que vão trabalhar de forma intensa durante todo esse período. Primeiro é a STIC, que é a Secretaria de Tecnologia da Informação, a nossa informática, claro, porque primeiro a gente vai ter que tirar todos os equipamentos, preservar todos esses equipamentos para que possam ser remontados e a gente possa reutilizar, e a SAL, que é a nossa Secretaria de Administração e Orçamento, que fará todo o trabalho também, mas aí um trabalho físico, de mobiliário, de divisórias e todo esse trabalho. Então, desde o 4º pavimento, e a gente vai descendo até o 2º subsolo. As características das obras, e aí essas são as imagens de como nós ficaremos pelos próximos 6 meses. Não teremos paredes, não teremos divisórias, não teremos praticamente nada, para que nós possamos realmente fazer a desmontagem, embalagem em pallets das divisórias e as portas para a doação. Existe um termo de cooperação entre a Justiça Eleitoral que todo Tribunal Regional Eleitoral, quando vai se desfazer de algum equipamento, de alguma mobília, primeiramente tem que ser oferecido aos demais tribunais eleitorais. E o Tribunal Regional de São Paulo demonstrou interesse pelas nossas divisórias e virá com o apoio também do TSE. O TSE vai auxiliar na logística para que a gente possa doar todas as divisórias aqui do edifício sede, considerando que as novas serão de vidro, serão numa padronagem completamente diferente das que temos hoje. Então, vamos precisar retirar todas as luminárias, detectores, instalações elétricas, dados, demolição de todo o gesso, demolição dos revestimentos em geral, pisos, revestimentos cerâmicos e similares. Nosso eminente presidente sabe, a gente tem uma equipe aqui que a gente brinca até que são os 300 de Esparta. Na verdade, não temos 300, embargadora, nós temos 219 servidores da casa, mais alguns requisitados e terceirizados que nos ajudam demais. Se não fossem por todos eles, jamais nós conseguiríamos realizar o que a gente realiza. Mas com menos de 300, a Justiça Eleitoral do Distrito Federal ela funciona de forma brilhante, da forma como o nosso presidente sempre traz notícias boas. Mas cada servidor nosso, cada um dos servidores, eles desempenham 3, 4, 5 atividades simultaneamente. Para que nós pudéssemos trazer essa apresentação de hoje, determinada pelo presidente, os nossos engenheiros, que são os responsáveis pela CAI, e são os nossos 2 engenheiros, tem mais um engenheiro só, e um dos engenheiros hoje está na informática, que é o João Paulo. Ele está na informática, ele é coordenador da informática, ele continua auxiliando na CAI, e eles tiveram que parar alguns minutinhos para conseguirem me auxiliar com esses slides e com essas fotos. Então, não fossem esses servidores dedicados, senhor presidente, jamais nós teríamos conseguido realizar o que nós estamos realizando. Então, fica o nosso agradecimento, os nossos parabéns a toda a nossa equipe. Realmente são servidores de primeiríssima qualidade. Então, ficaremos dessa forma, senhor presidente. Essas demolições todas, não apenas dentro, mas nós vamos fazer a demolição da calçada, vamos fazer alterações de rampa, alterações de fachada, e vai ficar completamente interditado e inviabilizado esse prédio, e toda a nossa força de trabalho focada para que nós possamos entregar à população do Distrito Federal e aos mais de 4 milhões de brasileiros que vivem hoje no exterior e mais de 700 mil eleitores do exterior o melhor serviço possível da Justiça Eleitoral brasileira. Todas as características das obras civis, nós temos várias, eu não vou ler todas, mas nós vamos fazer várias coisas. Então, teremos muito sistema de pisos, granito na CAI, porcelanato em áreas molhadas, sistema de divisórios, composição de drywall, sistema de forro e tal. E eu gostaria só de fazer um registro, que além dessa licitação da CAI, que nós estamos realizando agora, vamos fazer toda a parte de divisórias, toda essa parte de estrutura física, depois vamos precisar também fazer o quê? Mobiliar. E para mobiliar, senhor presidente, nós já temos uma estimativa no PELOA de 2024 para que nós possamos colocar as plataformas de trabalho, os armários, mesas, longarinas, sofás e mais inúmeras coisas. R$3.270.000. Será uma nova licitação, senhor presidente. Os estudos preliminares já estão em andamento e, detalhe, pela nova lei de licitações e contratos. Já estamos trabalhando com foco na Lei 14.133 de 2021.
muito provavelmente será sob a égide dessa nova legislação, que é uma novidade no Brasil, mas será sob a égide dessa nova licitação que nós iremos conseguir entregar isso. Prazo de conclusão do termo de referência, dia 15 de fevereiro, previsão da licitação 15 de abril, 2 meses depois, e o prazo da entrega aproximadamente 40 dias corridos da ordem de serviço. É uma tarefa hercúlea, é uma tarefa que exige dedicação total e irrestrita de cada um desses servidores. Eu tinha falado mais cedo, a CISEC, que é a nossa coordenadoria que está tratando disso, vai encaminhar o arquivo eletrônico contendo as plantas baixas e todas as informações da obra aos nossos excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores e desembargadores e as respectivas assessorias, para que todos possam verificar. E já fica, né, senhor presidente, um pedido desde logo agora para que nós possamos ter um pouquinho de paciência, porque às vezes a gente talvez não vai conseguir realmente realizar muitos eventos, a gente não vai conseguir, até eventos muito grandes da EJA, a gente conseguiu, ficou tão grande que a gente conseguiu fazer um deslocamento ali para o Tribunal de Justiça, que vai ficar um evento belíssimo e certamente a gente vai participar. Então eu gostaria de agradecer ao senhor presidente, espero ter me desincumbido da missão que Vossa Excelência nos passou, de fazer essa breve apresentação, parabenizar a gestão de Vossa Excelência, do nosso excelentíssimo senhor corregedor, vice-presidente e do pleno do TREDF pela ousadia, senhor presidente. Essa obra, ela é mais do que necessária, ela é mais do que vanguardista. Ela é uma ousadia da Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Vossa Excelência bem sabe quantas visitas já fizemos ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo força de trabalho, recursos humanos, recursos materiais, e várias vezes ouvimos. Mas a Justiça Eleitoral tem que ter criatividade. Essa é a maior expressão da criatividade que a Justiça Eleitoral brasileira pode ter para otimização de recursos. Muito obrigado, Vossa Excelência, muito obrigado, senhores desembargadores. Com licença. Parabéns ao eminente juiz auxiliar da Previdência, doutor Pedro Vitae Neto, pela belíssima exposição, mostrando que vai ser a instalação da Central de Atendimento ao Eleitor do Distrito Federal, uma obra histórica na vida dessa Corte, que vai trazer benefícios para a Justiça Eleitoral do Distrito Federal e do Brasil. Nós temos aqui na capital da República quase 2.300.000 eleitores e mais 730 mil eleitores cadastrados no exterior. Então, podemos dizer que trabalhamos com 3 milhões de eleitores, praticamente, nas eleições. Então, o DF tem essa responsabilidade de cuidar de 3 milhões de eleitores. E o que nós queremos? Melhorar a prestação de serviço à nossa população, e essa obra realmente vai trazer muitos benefícios para todos os cidadãos brasileiros que procurarem a nossa justiça eleitoral. Um lembrete aqui da eminente desembargadora Nilsoni, que ela vai ter um compromisso daqui a pouco, mas eu quero aproveitar nessa parte inicial, renovar o convite a todos desta corte para a missa de Natal, que será celebrada no próximo dia 14 de dezembro, quinta-feira, pelo eminente arcebispo militar do Brasil, Dom Marconi Ferreira. Dom Marconi cancelou compromisso que ele teria nesse dia para poder celebrar esta missa. Ele vai sair aqui do tribunal e já vai viajar para o Rio de Janeiro, onde vai celebrar uma missa numa formatura no Rio de Janeiro. Então, Dom Marconi aceitou com muito esse convite que nós formulamos em nome do tribunal, e a missa, então, está marcada para o dia 14, quinta-feira, às 16 horas. 16 horas. Então, nós ressaltamos aqui o convite a todos os servidores magistrados. E no Tribunal de Justiça do DF, nós convidamos o Dom Paulo César Costa. Ele vai celebrar a missa de Natal no dia 15, na sexta-feira, às 17 horas, no Tribunal de Justiça. Todos estão convidados também. Então, agradecemos a todos pela atenção. Senhor presidente, só muito rápido. Primeiro, parabenizar toda a equipe e pela, como o doutor Pedro falou, pela ousadia nessa obra aqui, essa obra e projeto de vanguarda.
Mas só uma dúvida, na verdade, mais reiterar, para que não se esqueçam da nossa escola. Se possível, a nossa escola, eventualmente, eu não sei como vai ficar a nossa escola, eventualmente quando desocupar o prédio, para a gente encaixar para esse momento de mudança para a escola, para uma nova sede, que gostaria que fosse inaugurada sob a sua presidência, senhor presidente, a questão da escola. Muito obrigado. Vossa Excelência poderia repetir o fórum? A questão da escola, na verdade, nessa mudança, nesse projeto, que a nossa escola hoje está no primeiro andar. E aí, durante as obras, vai ficar provisoriamente no térreo. Mas, depois, como vai ter a desocupação, nós vamos provavelmente ocupar algum prédio na W3. Então, eu gostaria apenas de reiterar nossa solicitação e convidar a Vossa Excelência que inaugure essa obra junto com a gente lá na nossa escola. Apenas isso, senhor presidente. Obrigado. Eu gostaria que Vossa Excelência também falasse do evento que vai ser agora organizado pela escola. Vai. No próximo dia 11 de dezembro, nós iremos fazer um primeiro fórum de debates de questões eleitorais. Nós tentamos privilegiar todos os membros da corte, vai ser uma honra ter a participação de todos. Será no dia 11 de dezembro, como vai estar em obra aqui, o senhor gentilmente, juntamente com o presidente do TJDF, forneceu lá o espaço Sepúlveda Pertence, e será no dia 11 de dezembro. Começará às 9 horas e terminará por volta de 18 horas. Também repetir bem o horário, dia 11 de dezembro. 11 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, isso. Lá no TJ, lá no TJ. Não é aqui. Isso. No auditório Sepúlveda Pertence. Perfeito. E no final, nós iremos também lançar um livro, vai ser um encerramento com a ministra Ediane Blu. 11 de dezembro, que dia da semana vai cair? Está na segunda-feira, presidente. Segunda-feira, é bom deixar bem claro aí, todos são convidados para todos são convidados. E no final, nós iremos fazer o lançamento de uma obra, lançamento do livro da Suprema Corte dos Estados Unidos, Casos Eleitorais. É uma obra extremamente interessante e tem tudo a ver também com nossos temas aqui que são discutidos. Então, todos são convidados também para essa solenidade de lançamento do livro. O eminente desembargador Renato Coelho também, ele faz parte dessa obra, tem um artigo dele publicado nesse livro, importante para conhecimento de todos. Obrigado, senhor presidente. Podemos prosseguir com o julgamento? Se for possível, a síntese do julgamento, os votos já estão lançados no sistema, em razão do horário e do compromisso da eminente desembargadora Nilsoni, que ela vai ter daqui a pouco. Então, vamos chamar o número 1 da pauta, prestação de contas de candidato, eleições 2022, requerente Elimar Carvalho da Silva, advogada doutora Elaine Matheus Borges, OABDF, número 58.364. A prestação de contas tem o número 0601603-89, com a palavra o ex-desembargador Renato Guanabara Leal. Senhor presidente, tentarei ser o mais objetivo possível, né, até porque a questão tratada aqui, essa prestação de contas já tem diversos precedentes, né? Trata a prestação de contas de Elimar Carvalho da Silva, candidato não eleito a deputado distrital pelo PRTB do DF, relativa à campanha de 2022. Tanto a CECEP quanto o Ministério Público opinaram pela desaprovação das contas. Esse é o breve relatório. Já passou ao voto. A assessoria de exames de contas eleitorais partidárias, após o exame das contas, sugeriu que as mesmas fossem desaprovadas, indicando a seguinte irregularidade, que é a omissão de receitas e gastos eleitorais. As contas prestadas pelo candidato foram analisadas e a CECEP identificou a existência de despesas com compra de combustível no valor de R$ 5.500, sem que tenha sido declarado o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesas com geradores de energia, caracterizando a infração do parágrafo 11 do artigo 35 da Resolução 23607 de 2019, que exige a identificação e especificação dos veículos, equipamentos e automotores relacionados às despesas com abastecimento de combustíveis. A CECEP, como dito, pugnou pela desaprovação das contas, pois esse valor representa 18,51% em relação ao total de despesas. O Ministério Público também se manifestou da mesma forma. Em razão desse percentual de 18,51% do total das despesas,
Entendo não ser o caso da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e por esse motivo, senhor presidente, estou votando, de acordo com os pareceres técnico-ministerial, pela desaprovação das contas. É como voto, senhor presidente? Contas desaprovadas. O eminente relator vota pela desaprovação das contas em razão das irregularidades apontadas. Todos que estão de acordo com a decisão ou algum voto divergente? De acordo, senhor presidente. Então, proclamação do resultado do julgamento, contas desaprovadas nos termos do voto do eminente relator. Decisão unânime. Vamos chamar agora o item 2 da pauta. Prestação de contas de partido político, exercício financeiro de 2019, requerente Partido Verde, DF, e Eduardo Dutra Brandão Cavalcante e Antônio Carlos de Carvalho Filho. Advogado Dr. Carlos Eduardo Valadares Araújo, ABDF, número 18.865. A prestação de contas tem o número 0600075-88. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Renato Gustavo Coelho. Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, vou fazer uma síntese. Vou ler a emenda do julgado. Meu voto já encontra disponibilizado para vossas excelências, mas fico à disposição para eventual esclarecimento. Já adianto que eu estou desaprovando as contas em razão das gravidades que foram encontradas. Foram encontradas mais de 10 irregularidades, mas 4 realmente foram expressivas. Muito bem. Prestação de contas anual, Diretório Regional do Partido Verde, DF, exercício financeiro 2019, apresentação de demonstrativos obrigatórios incompletos ou com divergência, falha formal, que não impediu a análise das contas. Contribuição de filiados, ausência de comprovação. Recebente de recurso de origem não identificada, devolução ao erário. Recebente de recurso do fundo partidário durante o período de suspensão do repasse de cotas. Ausência de declaração de doação estimável ou despesa com prestação de serviços advocatícios. Falha que não impediu a análise das contas, ressalva. Inconsistência em despesas pagas com recurso do fundo partidário, percentual expressivo. Comprometimento da confiabilidade das contas, desaprovação. Restituição dos valores ao erário, ausência de aplicação do percentual mínimo de 5% da promoção da participação feminina na política. Emenda constitucional número 117 de 2022, anistia, depósito do valor não utilizado em conta específica, aplicação até as próximas eleições, identificação de contas bancárias nos extratos eletrônicos, não registrada nas contas, ausência de movimentação financeira, falha que não impediu análise de ressalva, divergência na movimentação financeira registrada no SPCA e nos extratos eletrônicos, percentual expressivo, desaprovação. A apresentação de demonstrativos obrigatórios incompletos ou com divergência é falha de cunho formal, que não impede a análise das contas e não compromete a sua irregularidade, sejando a mera anotação de ressalva. O partido registrou contribuições individuais de filiados, que não foram comprovados por instrumentos bancários, confirmando a origem dos recursos, sendo motivo justo para ser desaprovação das contas. Sem a devida identificação da origem dos recursos, esses devem ser considerados como de origem não identificada, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional. A agremiação partidária recebeu recursos oriundos do fundo partidário durante o período em que estava proibido o repasse por força de decisão judicial proferido por essa Corte Eleitoral. Tal fato configura irregularidade grave a ensejar a desaprovação das contas sem prejuízo da devolução ao erário. A falta de escrituração contábil de despesas com honorários de serviços advocatícios, bem como despesas com manutenção da sede partida, são falhas formais que não impediram a análise das contas e não comprometeram sua regularidade. Ressalva. O uso de recurso do fundo partidário de forma irregular ou sem a devida comprovação por meio de documentos fiscais é irregularidade grave que compromete a regularidade das contas, na medida que prejudica a análise da movimentação dos recursos públicos ocorrida no período. A agremiação não aplicou e não comprovou a reserva de percentual de 5% com a criação e manutenção de programas que promovam a participação de política das mulheres. Todavia, a emenda constitucional número 117, promulgada em 5 de abril de 2022, estabeleceu esses artigos 2º e 3º a anistia aos partidos políticos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da sua promulgação, inclusive para fins de devolução de valores e aplicação de multa. No caso, os valores não utilizados deverão ser transferidos para a conta bancária específica para a utilização de políticas afirmativas femininas no prazo de 15 dias após o trânsito de julgado, que deverá ser comprovado nestes autos. Referidos valores devem ser utilizados até as próximas eleições nos termos da emenda constitucional número 117 de 2022. 7º, foram identificadas contas bancárias nos extratos eletrônicos ou por meio de Cisbajude, que não foram registradas na prestação de contas, em que pese a falha da escrituração, foi possível a análise da movimentação financeira através da
consulta aos extratos eletrônicos. Todavia, os autos devem ser remetidos ao Ministério Público Eleitoral para eventual apuração de indícios de irregularidade nos termos do artigo 71 da Resolução TSE 23604 de 2019. Oitavo, verificou-se a existência de divergências entre o que foi registrado na prestação de contas e aquilo que restou evidenciado pelos dados constantes dos extratos eletrônicos. A movimentação financeira não compatibilizada totalizou R$ 20.540, correspondentes a 11,27% da total da movimentação financeira ocorrida no período, o que prejudica a análise e a confiabilidade das contas. Em razão disso, senhor presidente, as contas desaprovadas com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, sem prejuízo da aplicação de multa de 20% em razão da expressividade das irregularidades nos termos do artigo 37 da Lei 9.096 de 95. Então, senhor presidente, estou desaprovando as contas, acompanhando tanto o parecer ministerial como do nosso setor técnico, senhor presidente, com aplicação de multa também. Como voto, senhor presidente? Então, o voto do eminente relator está no sistema e, face das irregularidades apontadas pelo eminente relator, está desaprovando as contas. Os eminentes pares são de acordo? Todos são de acordo com a decisão? De acordo, senhor presidente. De acordo, senhor presidente. Então, proclamo o resultado do julgamento. Contas desaprovadas nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime. Item 3 da pauta. Pedido de veiculação de propaganda partidária em inserções, requerente Avante. Advogado Dr. Bruno Rangel Avelino da Silva, OABDF, número 23.067. O pedido tem o número 0600509-72. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Renato Gustavo Coelho. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, aqui é um caso também muito simples. Eu só trouxe a julgamento porque ele difere um pouquinho desses pedidos de veiculação de propaganda partidária, porque esse pedido foi feito pelo órgão nacional e não pelo órgão regional. Então, existiam alguns precedentes anteriores que às vezes não conheciam desse pedido em razão de ter sido feito pelo órgão nacional e não partidário. Mas hoje, a jurisprudência, tanto do TSE como a nossa, ela diz que se o nacional pode mais, poderia fazer o menos no âmbito regional. Então, vou ler aqui a ementa, mas mais uma vez me coloco à disposição para de Vossas Excelências, caso seja necessário. Bom, propaganda partidária Avante DF, inserções regionais no rádio e na televisão. Primeiro semestre de 2024, Diretório Regional inativado. Pedido formulado pelo Diretório Nacional, legitimidade, atendimento aos requisitos normativos da Lei 9.096/95 e da Resolução TSE 23679 de 2022 e Resolução do TRF-DF número 7.916 de 2022. Pedido deferido. O caráter nacional dos partidos políticos é preceito constitucional a ser observado para a criação de novas agremiações e também no funcionamento destas. O Diretório Nacional da Agremiação é parte legítima para representar o partido político em qualquer grau de jurisdição na forma do artigo 11, parágrafo único da Lei dos Partidos Políticos, também no que se refere a inserções regionais de propaganda partidária diante de falta de anotação do Diretório Regional. No âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, faz necessária a utilização do sistema de gerenciamento de propaganda partidária gratuito, o Cisantena, estabelecido pela Resolução TRDF número 7.916 de 2022. A agremiação elegeu 7 deputados federais e preencheu os demais requisitos normativos ao deferimento do seu pedido de veiculação de propaganda partidária, por meio de sessões regionais, pelo tempo total de 5 minutos no primeiro semestre de 2024. Uma vez que observados os requisitos legais previstos na Lei 9.096/95, impõe-se o deferimento do pedido de propaganda partidária gratuita em sessões de programa das emissoras de rádio e de televisão. A agremiação deverá encaminhar a cópia da decisão e o respectivo plano de mídia, bem como as inserções das emissoras que escolher para transmiti-las, com antecedência acordada entre as partes, desde que respeitado o mínimo de 7 dias e em mídia compatível com a emissora recebedora. O partido deverá, até 5 dias após a transmissão de cada peça de propaganda partidária, juntar os presentes autos arquivos com o conteúdo da exceção, artigo 17 da Resolução TSE 23679 de 2022. Então, senhor presidente, eu estou deferindo o pedido. Como voto, senhor presidente? O relator defere o pedido do Diretório Nacional do Avante a fim de autorizar a veiculação de inserções regionais de 30 segundos na propaganda partidária. Todos são de acordo com a decisão? De acordo, presidente, inclusive com relação à legitimidade. Né? Tá. Quem pode mais, pode menos. Perfeito. Proclamação do resultado do julgamento, pedido deferido nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime.
Vamos chamar o número item 5 da pauta, prestação de contas de candidato a eleições 2022, requerente Marli Bezerra de Medeiros. Advogado Dr. Danúbio Cardoso Remy Romano Frauzino, OAB Goiás, número 24.919. A prestação tem o número 0602345-17. Com a palavra, o eminente desembargador, relator Fabrício Fontoura Bezerra. Senhor presidente, eu vou me ater aqui à leitura da ementa e fazendo algumas explicações, e estou apto a prestar qualquer outro esclarecimento. Prestação de contas apresentada por candidato ao cargo de deputado distrital, referente à arrecadação ao dispêndio de recursos de campanha nas eleições gerais de 2022. Apresentação tardia das contas inconsistência que não compromete a confiabilidade das contas de campanha, uma vez que não impediu a efetiva fiscalização de forma a ensejar apenas a oposição de ressalva. Isso é pacífico aqui entre todos nós. A prestação de conta inicial foi tempestiva e as contas finais foram intempestivas. A pauta de registro na SPCE de contas bancárias abertas, que foram regularmente abertas, não representou prejuízo à atividade fiscalizatória dessa justiça especializada, normalmente diante da ausência de movimentação financeira atestada pela unidade técnica. Por sua vez, a falta de juntada de extratos bancários é irregularidade grave nos termos de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. Trago um julgado recente do ministro Benedito dos Santos aqui, de um recurso especial, e agravo em recurso especial do TSE. Tá? E, então, esse já é um motivo da desaprovação. O segundo motivo é que a despesa eleitoral comprovada por meio de nota fiscal indica o pagamento à vista, com valores que não transitaram por conta de campanha da candidata, uma vez que o único valor doado, para que eu explique, foi de R$4.000, foi depositado em conta e, na mesma oportunidade, foi emitido um PIX para o doador. Né? Então, uma vez que o único valor doado foi estornado ao doador, restando caracterizada a existência de recurso de origem não identificada. E com esse valor foram realizados outros pagamentos. O valor identificado com recurso de origem não identificado representa 100% do valor de despesa de campanha, ou seja, R$4.000, o que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por esses motivos, senhor presidente e demais pares, eu estou dando por contas desaprovadas. É assim que voto. O relator desaprova as contas em razão das irregularidades apontadas. Todos estão de acordo com a decisão? De acordo, senhor presidente. Proclamação do resultado do julgamento, contas desaprovadas nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime. Para concluirmos a pauta de hoje, chamamos o item 4. Prestação de contas de candidato a eleições 2022, requerente Daniela Batista da Silva, advogada doutora Ana Érica Rodrigues Silva, o ABDF, número 47.513. A prestação tem o número 060-2068-98 e, para a conclusão desse julgamento, trata-se de pedido de vista. Na sessão virtual de 12 a 16 de setembro de 2023, após o voto do eminente relator desembargador Demétrio Gomes Cavalcante, desaprovando as contas, no que foi acompanhado pelos eminentes desembargadores eleitorais, Mário Zambelmiro Rosa, Renato Guanabara Leal, Renato Gustavo Coelho e Fabrício Fontoura Bezerra, pediu vista à eminente desembargadora eleitoral Maria do Carmo Cardoso, a quem passo a palavra. Senhor presidente, meus pares, esse meu voto vista já está nos autos. É um voto longo, né, mas eu aqui dentro vou tentar sumariar. Então, Sua Excelência, o desembargador Demétrios, entendeu que, pela desaprovação das contas,
Na verdade, a prestadora de contas declarou como desembargadora Maria do Carmo para a campanha o valor de R$ 1.400, o que está de acordo com os extratos bancários que instruíram a prestação de contas, tratando-se de recursos de origem privada. Não houve utilização de origem pública. Eu, senhor presidente, com todas as vendas do ilustre relator, estou divergindo de sua excelência, entendendo aqui, em razão do valor, né, o valor corrigido. Então, eu faço um destaque aqui da seguinte forma. Sempre atenta que esse valor era de origem privada. Considerando que a prestadora de contas não justificou o gasto destacado como irregular pela assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias, configurada está a utilização de recursos que não tramitaram nas contas de campanha e que devem ser recolhidos aos cofres do Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 32 da Resolução TSE 23.607/2019. Neste ponto, acompanho o eminente relator. Não obstante, a assessoria de exames de contas eleitorais e partidárias tenha registrado no seu parecer que a irregularidade discutida, no caso, representa 86,87% do total da arrecadação ou da despesa, destaco que o seu valor é diminuto em termos absolutos, conforme já decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A irregularidade cujo valor seja inferior a R$ 1.064 não é suficiente por si só a justificar a desaprovação de contas. Aí aqui eu transcrevo os precedentes. No mesmo sentido, colaciono dos tribunais regionais eleitorais, Mato Grosso, Espírito Santo, Maranhão e do Paraná. Mesmo sentido. E concluo, senhor presidente, da seguinte forma. A despeito do percentual de irregularidade ser elevado, de aproximadamente 86,87% do total da arrecadação ou da despesa, e conquanto seu valor absoluto de R$ 1.216,18 seja superior a R$ 1.064,10, tem que o caso dos autos comporta aprovação com ressalvas. Corrigido monetariamente para os dias atuais, esse valor adotado como referência pelo egrégio TSE, em caso paradigma, julgado em 2020, e que, note-se, se baseou no valor da unidade fiscal de referência fixada em janeiro de 2000 e extinta pela medida provisória 20.9576/2001, corresponderá a um montante superior ao que representa a irregularidade em discussão. Reforça meu entendimento o fato de que se não utilizou recursos públicos na campanha, cujas contas se analisam. Destaco que a própria Procuradoria Regional Eleitoral, sem prejuízo do recolhimento dos valores tidos como irregulares aos cofres do Tesouro Nacional, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalva, entendendo que a irregularidade possui pouca relevância em termos absolutos e não compromete isoladamente a análise das contas. E aqui eu destaco, parecer do Ministério Público, apurou-se que o candidato contraiu, junto à empresa Facebook, despesas relativas a serviços de impulsionamento de conteúdo em redes sociais pelo valor total de R$ 1.216,18, embora estejam comprovados por meio de recibos de pagamento. Verifique-se, assim, a ocorrência de irregularidade pouco relevante em termos absolutos, que não comprometeu isoladamente a análise do vertente ajuste contábil, de modo a fazer incidir o disposto no artigo 30, parágrafo 2º-A da Lei 9.504 de 97, motivando a aplicação de mera ressalva consoante interativa jurisprudência desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Faço destaques. Isso não afasta, porém, a existência de evidência suficiente de que a campanha focada realizou gastos com recursos financeiros que não provieram de contas bancárias específicas, do que trata o artigo 8º e 9º da Resolução TSE 23.607 de 2019, restando ocultada a fonte de financiamento tais despesas. Assim caracterizada a percepção de recursos de origem não identificada, cujo determinar o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, ex-vido ao artigo 32 da Resolução TSE 23.607. Nesse sentido, trago à colação, isso, Procurador da República, o desembargador, julgamento da relatoria do desembargador João Batista Gomes Moreira. Fecho aspas.
Assim, senhor presidente, com as mais respeitosas vênias, julgo aprovado com ressalva as contas de Daniela Batista da Silva, com fundamento nos artigos 32 da Lei 9.504/97 e 74.2 da Resolução TSE 23.607 de 2019. É como voto, senhor presidente. Então, a eminente desembargadora Maria do Carmo Cardoso pediu vista e julga aprovadas as contas com ressalvas. Eu indago ao eminente relator, desembargador Demétrio Gomes Cavalcante, que votou pela rejeição da conta, se mantém o voto ou se deseja fazer alguma reflexão sobre o voto. Senhor presidente, a irregularidade é patente, admitida também pela eminente relatora. O percentual vai muito além do admitido. Desembargador Demétrios. E quanto ao valor, não tenho como irrisório, porque além do que é admitido pelo TSE e muito além do que um cidadão tem para passar o mês, considerando o salário mínimo de pouco mais que R$ 1.200, R$ 1.300, eu penso. Então, eu mantenho o meu voto com a devida vênia ao brilhante voto da eminente desembargadora Maria do Carmo. É como voto, senhor presidente. Algum desembargador deseja mudar o voto? Eu mantenho o voto da última sessão. Senhor presidente, votaram pela desaprovação das contas, acompanhando o eminente relator. Senhor presidente, eu gostaria de indagar aqui a desembargadora Maria do Carmo, porque eu vi que no corpo de seu voto ela entendeu que seria o caso desembargador de Renato ao horário daquele valor, mas aqui no dispositivo não consta, né? Sim, na verdade no corpo do voto consta e eu uso o fundamento da própria Lei 9.504 e digo no voto que deva ser devolvido nos termos, inclusive, que foi a manifestação do Ministério Público. Pois é, porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele se utiliza de dois critérios. Primeiro, o critério percentual, e também tem essa questão do critério absoluto, que tem esse valor de R$ 1.064,10, e que, de fato, foi em razão da ausência dos dois critérios que eu acompanhei o voto do eminente relator. Mas a desembargadora Maria do Carmo, ela trouxe uma questão aqui que realmente não passou pela minha cabeça antes de votar, que é a questão da correção monetária desse valor, da época que foi fixado pelo TSE até o momento atual. E, em seu voto aqui, ela diz que esse valor corrigido monetariamente, de R$ 1.064, supera a irregularidade, né? Então, isso me fez mudar de opinião em relação à conclusão do voto, mas eu gostaria de acompanhar o voto de Sua Excelência, desembargadora Maria do Carmo, com a inserção ao final, se Vossa Excelência concordar, de expressamente determinar a devolução ao erário da quantia, mas alterando meu voto para, em razão do valor de R$ 1.064 atualizado ser superior à irregularidade, eu vou acompanhar Sua Excelência, desembargadora que pediu vista, para julgar aprovado com ressalvas, com a determinação de devolução ao erário. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente, eu estava engano, somente para fazer aqui a ponderação do desembargador Renato Leal, eu estou utilizando, inclusive, os fundamentos do parecer do Ministério Público, e assim eu deixo, então, consignado no meu dispositivo que determina o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 32 da Resolução TSE 23.607 de 2019. Então, fica no dispositivo inserido esse texto, desembargador. Então, vamos ouvir os eminentes pares. O eminente desembargador Renato Navarra Leal acompanha o voto da eminente desembargadora Maria do Carmo Cardoso, é isso? Com a correção proposta em relação aos valores. Confirma, desembargador Renato Navarra Leal. Confirma, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu peço as mais sinceras escusas por estar interrompendo o julgamento, mas dele não participo. E como eu tenho uma reunião que não posso adiar
com colegas dos estados, e então eu gostaria de pedir licença, Vossa Excelência, bem assim a Igreja Corte, para me retirar da sessão, agradecendo a acolhida, agradecendo a desembargadora Maria do Carmo pela aceitação do honroso cargo, me coloco à disposição, desembargadora, para quaisquer dúvidas, estamos juntas nesse projeto e agradeço a todos, senhor presidente. Nós que agradecemos a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, uma honra muito grande para a Corte receber Vossa Excelência nesta sessão, representando o eminente desembargador Mário Zambelmiro Rosa, em substituição, e também a Ouvidoria da Mulher, do Conselho Nacional de Justiça, uma ouvidora da Mulher da Justiça Eleitoral, e formalizando aqui o convite à eminente desembargadora Maria do Carmo Cardoso para assumir o cargo de ouvidora da Mulher do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Então, agradecemos essa importante participação de Vossa Excelência nessa corte. Felicidades aí na sua reunião. Muito obrigada, senhor presidente, com licença. Então, vamos ouvir agora, em razão do voto divergente da eminente desembargadora Maria do Carmo Cardoso, e também o voto divergente do eminente desembargador Renato Guanabara Leal, vamos ouvir o eminente desembargador Renato Gustavo Coelho, que se mantém o voto. Qual a reflexão sobre esse voto? Obrigado, senhor presidente. Eu realmente, nos meus votos, eu sempre observo, para a aplicação do princípio da proporcionalidade, essa questão do percentual e a questão do valor absoluto. A questão do percentual efetivamente está muito elevado, Renato. Representa 86,87% do total da arrecadação de despesas, então não daria para aplicar o princípio da proporcionalidade. Mas no tocante à questão do valor fixo, do valor de R$ 1.216,18, eu sempre segui a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, mas nunca me tinha me atentado nessa questão da correção, porque realmente esse precedente ele é datado do ano de 2000, e se a gente fizer essa correção desse valor, superará com certeza esse valor que foi tido como irregular. E associado a isso também, não se trata de verba pública, e inclusive com a determinação da devolução dos erários. Então, senhor presidente, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente relator, eu vou acompanhar a divergência. Com voto, senhor presidente. E também o desembargador Renato Gustavo Coelho também acompanha a divergência. Vamos ouvir agora o eminente desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. Senhor presidente, nos meus julgados eu sempre observei esse percentual, né, do quanto aí dentro da campanha e desembargador Fabrício. E, salvo engano, nós tivemos essa divergência por se tratar de dinheiro, verba de origem privada, né? E lendo o voto da ilustre desembargadora Maria do Carmo, eu me convenci do acerto e da necessidade de observar agora esse outro entendimento para que possamos unificarmos esse entendimento aqui do TRE. Então, pedindo vênia ao ilustre relator, acompanho a divergência. Desembargador Fabrício, eu gostaria que repetisse aí a conclusão do voto. Eu estou acompanhando a divergência, senhor presidente. A divergência. Bom, faltaria apenas o voto do eminente desembargador Mário Zambelmiro Rosa, mas que não alteraria o resultado da votação. O eminente desembargador Demétrio está na sala ainda, não? Estou na sala, senhor presidente. Doutor Demétrio, em razão dessa mudança de entendimento, Vossa Excelência mantém o voto ou deseja fazer alguma outra reflexão? Senhor presidente, eu mantenho meu voto porque eu também não sei o valor de 1.200 e pouco, quanto é que daria atualizado também, né? Como eu não tenho essa referência, que eu não analisei sobre esse prisma, então eu mantenho meu voto que não vai fazer nenhuma diferença. Está bem. Então, vamos proclamar o resultado do julgamento. Contas aprovadas com ressalvas.
Entendeu? Primeiro, então, nos termos do voto do eminente... Fazer a correção aqui. Nos termos do voto da eminente desembargadora Maria do Carmo Cardoso, mas redigirá o acordo a primeira o eminente desembargador Renato Guanabara Leal, que é o primeiro mais antigo, não é isso? Como é que nós vamos fazer aqui com a... Redigirá o acordo? Não, eu acho que é desembargador do Carmo. Do Carmo Cardoso, então, redigirá o acordo. É porque, pela ordem, Vossa Excelência acompanhou a desembargadora pela ordem, pela antiguidade. A primeira diligência foi a dela, né? Então, vamos confirmar aqui. Eu redigirá o acordo a desembargadora Maria do Carmo Cardoso, que inaugurou a divergência que foi seguida pelos eminentes pares. Então, decisão por maioria. Encerrou? Não havendo mais processos para julgamento, declaro encerrada a presente sessão e informo que a próxima é em formato híbrido. Será realizada no dia 12 de dezembro, terça-feira, com início às 17 horas. A próxima sessão em formato virtual terá início amanhã, terça-feira, dia 28 de novembro, com duração de 5 dias corridos. Boa noite a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Obrigado. Deus. Parabéns pelo ministro do Meio do Campo.